Mônica, seja bem-vinda ao Obrigada. nosso programa. E primeiro, eu queria que você se apresentasse para as pessoas de casa. Quem é a Mônica? Bom dia, pessoal, os telespectadores, ouvintes também da rádio. Eu sou Mônica Viana, eu sou hipnoterapeuta. Para quem não conhece, a hipnoterapia, ela é uma terapia com base na hipnose, tendo como a ferramenta principal a hipnose, para acessar o subconsciente do paciente. É basicamente isso. E como é que é feito? Muita gente ainda tem medo desses procedimentos, Mônica? Tem. Apesar de a hipnose ser algo milenar, né? Uhum. Tem datado aí já cerca de 3.500 anos de história. Uhum. Não com esse nome, porque antigamente as pessoas faziam, mas nem sabiam que era hipnose. Mas depois de muitos estudiosos, depois de muitos médicos, principalmente psiquiatras também, começou a história da hipnose, né? E aí as pessoas têm muito mito de achar que é algo místico, que é um ritual. Uhum. A minha religião não permite, eu acho que eu não posso fazer, porque vou contar meus segredos, a pessoa vai dominar a minha mente, a pessoa vai instalar coisas na minha cabeça que eu não quero, e não tem nada a ver com isso. A hipnose hoje ela é científica mesmo, a hipnose é algo que a ciência já conseguiu comprovar, né? É tanto que é reconhecida pelos conselhos de medicina, de psicologia, de odontologia, de fisioterapia. Ela anda lado a lado com a terapia? Por exemplo, é comum um profissional de psicologia indicar a hipnoterapia? Infelizmente, não. Infelizmente, não é comum. Por quê? Porque dentro do curso de psicologia, que eles seguem uma linha freudiana, né? Uhum. Então, eles acreditam, como Freud foi um dos que utilizou a hipnose, na época Freud ele estava meio que decodificando, ele não tinha todas as informações. E aí ele mesmo resolveu abandonar a hipnose num certo momento, porque ele viu que ele não sabia, ele não era um bom hipnotista. Uhum. Né? Ele decodificou algumas coisas, ele conseguiu ver alguns padrões, mas ele não era um bom hipnotista, ele era um ótimo psicanalista. E como a psicologia ela trabalha em cima dos preceitos de Freud, eles não querem indicar muito, né? Justamente porque Freud abandonou, então é uma ferramenta que não funciona. E aí não abrange, né, muito isso dentro das faculdades. Por esse motivo, eles não indicam. Porém, existem, sim, pessoas, psicólogos que já têm um pouco mais a mente mais expandida, e eles indicam, sim, porque não é uma terapia que cancela a outra. Uhum. Eu faço hipnose, então eu não posso fazer psicologia. Nada disso. Você continua com o seu processo com psicólogo ou com qualquer outro terapeuta, porém você pode utilizar a hipnoterapia também para fortalecer ainda mais aquela terapia que você está tendo. Mônica, como é que é na prática esse serviço? Como é que funciona? Você acessa a pessoa que está fazendo, acessa o quê? De onde? Como? Em qual forma ela deve procurar essa hipnose? Sei lá, ela quer descobrir alguma coisa do passado? Como é que é? Bom, ela é indicada em qual momento? A hipnose ela é indicada para qualquer coisa. Por exemplo, eu quero descobrir por que eu tenho depressão. Né? Então, porque assim, a mente ela funciona da seguinte forma. Bem a grosso modo, né? Nós temos o consciente e o inconsciente. Lá no inconsciente é onde estão nossas memórias traumáticas, tudo que a gente já passou, seja de bom, seja de ruim, estão lá no nosso inconsciente. Que a gente não acessa por questões de dor. O nosso próprio cérebro, ele bloqueia, exatamente, justamente para não ser algo traumático, né? Para não ficar ali toda hora voltando. Então, ele meio que guarda num compartimento, certo? E o que acontece? A hipnose, ela abre esse compartimento e vai lá na ferida, sabe? Ela vai na causa do problema. Então, a hipnose ela é isso. Ela é uma ferramenta somente para eu acessar o subconsciente da pessoa. Porque nós temos a nossa consciência é o nosso fator crítico. É o que critica, é o que condena, é o que raciocina. Então, se eu tiver uma conversa com você aqui sobre depressão e eu começar a contar meus sintomas para você, você vai dizer, tudo bem, você vai deduzir coisas sobre mim que talvez não sejam verdadeiras. Porque a verdade realmente de porquê que eu tenho esse problema está lá no meu inconsciente. Então, baseado nisso, né, a hipnose nasceu disso, para conseguir acessar essas informações do subconsciente. Então, ela vai na caixa preta, exatamente, digamos. Na caixa preta. E aí ela mexe lá na caixa preta, mas a pessoa ela fica desacordada, ela fica acordada, como é que é? Ela sabe o que ela está falando? Sabe.
sabe? Muitas pessoas têm medo de dormir. Por exemplo, será que eu durmo? Será que eu vou falar alguma besteira? Será que a pessoa vai buscar alguma coisa de mim que eu não quero falar? E não é assim, a pessoa não dorme, certo? Apesar de hipnose ter ligação com sono, né? O próprio nome e a nomenclatura em si, mas ela não dorme. O que acontece é que o seu corpo fica adormecido. Realmente, não sei se vocês já viram uma pessoa hipnotizada, mas a pessoa hipnotizada, ela fica totalmente Mas é igual a dos filmes? Ou o filme vai bem além da... Todos os filmes que eu assisti hoje não são traz reais. A realidade, não trazem a realidade. É mais um mito, mais para deixar mais com as pessoas com medo mesmo. É verdade. Então, assim, a pessoa fica adormecida corporalmente, né? Fisicamente. Porém, a consciência fica ouvindo tudo. Se eu disser assim, se você estiver hipnotizado e eu disser assim, sai correndo na rua agora, tu vai dizer, oi, tá doida? E vai levantar, e vai abrir o olho, tá entendendo? Entendi. A pessoa está completamente consciente, ela não vai contar segredo, ela não vai contar senha de banco, senha de cartão de crédito, senha de nada, entendeu? Não vai acontecer isso. As pessoas têm que ficar tranquilas quanto a isso, porque a hipnose é só esse acesso ao inconsciente, é só um acesso aos seus traumas, ao que realmente precisa ser tratado, porque se você não for lá na raiz, você não consegue resolver o problema. Por isso que as pessoas têm depressão e voltam, e passa um tempo, daqui a pouco volta novamente, porque não foram na raiz do problema. E a hipnose, ela veio para ser esse agente catalisador, né? Que vai lá e resolve o problema. Então, não é que a pessoa ela não fica sem entender o que ela está falando. Não. Ela entende tudo, ela sabe tudo. Tanto quando ela termina, ela já sabe qual é o X da questão dela. Sabe. Por exemplo, se ela sofreu um trauma muito grande na infância, aí ela vai resgatar esse trauma e vai conseguir saber que ali foi que desencadeou, sei lá, algum problema. Sabe. É tanto que, às vezes, quando você está hipnotizando alguém que volta lá no trauma, ela mesma diz, meu Deus, era isso. Tipo assim... Era isso que estava me bloqueando, era isso que foi isso mesmo que causou esse meu problema durante esses anos. Ela mesma já tem a consciência, né? Porque, às vezes, só em você ter a consciência do que está causando aquilo, você já meio que consegue dar uma equilibrada nos seus sentimentos, né? Mas se você não sabe de onde vem, a maioria das pessoas hoje, elas sofrem de problemas como ansiedade, síndrome do pânico, mas elas acham que isso vai ser para sempre. Porque minha mãe tem, porque minha família tem uma predisposição, e aí por isso eu vou ter também, não adianta o que eu faça, eu vou só viver a vida assim, vou tomar uma medicação e vou viver para sempre dessa forma. E não é assim. Ninguém nasce com problema. Por mais que você tenha uma carga genética, por mais que você tenha da sua família, toda a sua linhagem tenha tido a ansiedade ou algo assim, você não vai desenvolver só por causa disso. É o seu ambiente que vai favorecer que você desenvolva. Então, assim, o cérebro, ele aprendeu a ser ansioso, ele aprendeu a ser depressivo, ele aprendeu tudo que é de ruim, ele que aprendeu. Você não nasceu com isso. Então, a hipnose, ela vai lá. E além de fazer essa limpeza, de ir na causa, a gente trabalha também com a reprogramação de crenças. O que são crenças? Não são as crenças religiosas ou algo assim, não. É crença sobre você, sobre o que você acredita mesmo. E muitas vezes você tem uma crença limitante sobre você mesmo. Sei lá, você acredita que você não pode ganhar dinheiro, que dinheiro é errado, ou que você acredita que não é merecedor de felicidade por alguma coisa que aconteceu no passado. Então, a gente faz reprogramações mentais em cima daquela crença da pessoa para que ela tenha uma vida melhor. Mas isso vai depender do que ela vai querer. Ela que chega e diz, olha, eu queria resolver isso, eu queria saber por que eu não consigo falar em público, eu queria saber por que eu não consigo ter um relacionamento bom. E aí a gente vai lá na causa e descobre que alguma coisa aconteceu no passado, às vezes até com o pai, com a mãe, que gerou uma crença nela e ela não consegue mais ter um relacionamento saudável por conta disso. Então, a hipnose ela é uma ferramenta muito poderosa. Ela é direcionada para uma pergunta específica, mas pode acontecer, por exemplo, de você acessar uma outra coisa? Pode. Tipo, eu direcionei aqui, como você citou lá, pro relacionamento, mas aí você vai na base, porque eu acredito que uma coisa sempre vai estar ligada à outra, né, Mônica? Sim, é uma cadeia, né? Por isso que a hipnose, ela me fascinou, porque assim, você jura que sabe a resposta, você acha que sabe a resposta, só que quando você está hipnotizado, que eu vou buscar a causa, que na verdade não sou eu, né? Eu sou só um guia, um GPS para você ir buscar a causa. E aí ele traz uma coisa nada a ver, que você diz, não tem nada a ver, mas tem. Influenciou todos os outros eventos à frente, subsequentes, entendeu? Então é muito incrível por isso.
Se a pessoa tem um trauma muito profundo, porque quando você tem um trauma muito profundo, o teu cérebro bloqueia e você não consegue muitas vezes lembrar, né, que aquilo aconteceu em um determinado momento da sua vida. E ela não quer acessar aquilo dali. Também acontece disso, de bloquear até nessas sessões? É assim, quando o paciente chega, a primeira coisa que a gente pergunta, se ele disser assim, eu quero me libertar disso. A partir do momento que ele quer se libertar daquilo, automaticamente aquilo já se abre para ele. Só que assim, muitas vezes existem coisas que talvez ele não esteja preparado para saber. E aí o subconsciente, com a sua inteligência divina, né, que a gente ainda não sabe de onde vem, mas a gente sabe que existe, e aí ele mostra pequenas coisas apenas, sabe? Como é assim, é de uma forma sutil, exatamente. Para que a pessoa também não crie, ela tem que estar preparada para ver aquilo. E muitas vezes, se ela não estiver preparada para ver aquilo, talvez ela não consiga enxergar, talvez ela só sinta uma sensação. Porque a hipnose, ela é assim, muitas pessoas acham que vão para outro planeta, aí acessam a outro, nada a ver. Elas têm flashes de memória. Tem pessoas que veem um filme, como se estivesse vivendo aquilo realmente. Tem pessoas que só têm uma lembrança, tem pessoas que não conseguem ver, mas conseguem sentir a emoção, né, que está atrelada àquela memória. Então, assim... Então, assim, pode sim acontecer de vir outras coisas que ela não buscou, mas que ela estava preparada para resolver. Porque o cérebro é muito inteligente. Então, quem dá as respostas é você. Não sou eu. Eu não vou chegar no seu cérebro e dizer assim, olha, você vai dar esse significado para essa cena. Não sou eu. Nós, como terapeutas, a gente chega e pergunta para o paciente, qual o significado que você quer dar para essa cena? O que você quer tirar daqui de aprendizado? Porque a gente volta na cena, não é para a pessoa reviver o sofrimento todo e ver o que passou. É para ela dar um novo significado, porque o significado que ela deu está gerando sofrimento. Entendi. Então, ela vai lá, ressignifica a cena, tira aquela emoção ruim da cena, transforma numa outra emoção e aquilo não vai ser mais disparado. Os gatilhos, né? Que são chamados gatilhos. Quando a gente começa a ver gatilhos que fazem parte daquele problema, aí aquilo volta. E a gente não entende por quê. Porque tem gatilho, às vezes, muitas vezes, oculto, que você não sabe. E aí a gente dessensibiliza tudo isso. E volta uma coisa que você não sabe o que está voltando. Exatamente. Né? Você só tem o sentimento. Por exemplo, quando você vai dirigir, às vezes talvez acontecer alguma coisa e você não consegue dirigir. Exatamente. Né? Você não consegue dirigir. Às vezes você está num relacionamento, você quer muito um relacionamento, aí você entra num relacionamento e do nada dá uma tristeza. Você não sabe por que é. Talvez seja porque no seu primeiro relacionamento enfim, a pessoa lhe traiu, a pessoa foi desleal com você, e aí você não consegue mais ter relacionamento por mais que você queira. Volta uma depressão assim profunda em você não sabe por que é. Isso acontece muito também em relação a dinheiro, né? Também. Se você tiver uma crença ali em relação a dinheiro, você faz tudo, você pode ganhar. Como a gente já viu casos de pessoas que ganharam na Mega Sena e aí voltaram a ficar totalmente sem dinheiro por conta dessas questões, né? E é muito interessante essa questão do dinheiro, porque realmente, se você prestar atenção, é a maior dor do ser humano. Se você prestar atenção mesmo, as pessoas, elas, por muitas crenças, até religiosas, às vezes, elas acham que dinheiro é sujo, que dinheiro ninguém pode ficar rico, que rico não presta, que rico só faz coisa errada, que quem tem dinheiro só faz coisa errada. Então, se você tiver uma crença dessa, por mais que seja lá no seu inconsciente, você nem sabe que tem. Você ouviu na sua infância as pessoas dizerem, então isso programou no seu subconsciente, automático. E aí você bota um negócio, quebra. Você ganha dinheiro, gasta. Você deve mais do que ganha. Então, tudo isso é uma crença limitante que tem no seu inconsciente e você não sabe. E, às vezes, a pessoa chega também no consultório para dizer, não, porque eu não consigo ficar com dinheiro, eu não consigo ter dinheiro, eu só estou sempre com dívida. E, quando você volta, é uma crença limitante sobre dinheiro. Muito bacana. Tem muita gente que te procura em relação, ou as pessoas podem fazer também, quando, sei lá, algum parente faleceu e ela acha que é como no espiritismo. Enfim, tem essa crença, essa ligação? Muita gente te procura em relação a isso? Não. Na verdade, as pessoas às vezes têm até um preconceito de achar que é isso. Assim, porque, não sei se você já ouviu falar da hipnose de vidas passadas, né, de regressão de vidas passadas. A gente não bate de frente com a crença do cliente. Mesmo que você tenha essa crença de que existe vida passada, se eu fizer uma regressão em alguém, ela me chegou lá e disse assim, não, eu queria tratar a síndrome do pânico. Aí a gente faz uma regressão e ela volta para uma outra vida. Não importa.
Ela pode ter sido, sei lá, Joana d'Arc. Se ela disser para mim que foi Joana d'Arc, eu tenho que acreditar. Se é aquilo que está causando o problema, a gente vai resolver, entendeu? Então, assim, se é real ou se não é, aí não fica nosso critério. Mas o nosso critério é resolver aquilo independente de qualquer coisa, mas acontece. Nunca as pessoas me pedem isso, não. Eu queria saber. Alguns amigos já ficaram, como já conhecem a hipnose, não tem medo, aí fica, não, eu queria saber quem eu fui na vida passada, não sei o quê. É possível? É. Se a fonte criadora quiser lhe mostrar... É porque aí você tem que estar preparado para tudo, né? Isso. Então não é muito, Exatamente. Não é muito o que você quer ou o que a pessoa quer, é o que você está preparado para viver. Exatamente. Vai que você volta numa vida passada e você descobre que você não foi uma pessoa tão legal. Será que você vai conviver com essa culpa? Será que você vai saber lidar com essa informação? Então, é bem complexo. Aí eu acredito que aí vem muito a questão do sobrenatural, na verdade de Deus, assim, né? De dizer, não, esse daqui pode ir até aqui. É uma estrada. É uma estrada. Essa estrada, a sua estrada é até aqui. Depois daqui, você não pode passar. Exatamente. Tem pessoas que levam muito para esse lado místico, justamente por causa dos mitos, né, que tem. Levam a hipnose e até tem medo. Muita gente tem medo dessa questão espiritual, né, de saber de alguma coisa, ou de ver algum ente querido, alguma coisa assim. Mas sabe o que é interessante? É que na hipnose, muitas vezes, como o luto, você falou, né? Tem pessoas que não conseguem lidar com a perda de alguém. E aí, nas regressões, ela consegue se encontrar com a pessoa novamente. E para. Ela consegue se encontrar com a pessoa novamente e resolver. Às vezes, eu queria muito ter pedido perdão, meu pai, minha mãe, meu irmão, sei lá o quê. E aí a gente consegue fazer isso. E a pessoa vive a vida normalmente depois, porque conseguiu resolver aquela situação. Ai, vou chorar. Gente, é bem. Eu imagino. Mas conta aí de casos assim que você já passou e que viu, poxa, realmente ajudou aquela pessoa, aquela XY, que a pessoa às vezes nem achava que seria tanto, queria resolver tanto, mas que deu certo e chegou lá. O caso mais assim que eu já peguei foi síndrome do pânico, que é até uma coisa que eu já tive também, que foi por isso que eu procurei a hipnose. Foi aí onde eu conheci. Era medo de doença, medo de sair na rua. A pessoa, se alguém chegasse para ela conversando sobre doença, meu Deus, ela já ficava tremendo. E era um terror. E aí a hipnose, a gente conseguiu voltar e descobrir que foi uma conversa lá atrás de alguém, e aí ela, com criança, escutou, e aquilo ficou gravado na mente dela, e ela ficou levando isso para frente. É muito interessante voltar a falar sobre infância, porque assim, as pessoas, não sei se já aconteceu, se já viu isso em algum lugar, mas as pessoas dizem assim, é criança. Pode falar que perto de criança, criança não entende nada, né? Criança não vai entender. Isso é o pior erro que o ser humano pode cometer. Porque até os 8 anos de idade, a gente tem existe uma coisa no nosso cérebro chamada neuroplasticidade. Isso é a nossa vida inteira, que é a nossa capacidade de aprender, de criar novas conexões. Só que na infância, isso é muito mais... É como se o nosso subconsciente, a nossa caixa preta, fosse aberta, não tivesse fator crítico, né? Você vê que criança não critica muito, não fala muito. Criança, tudo que você disser, se você disser assim, você vai ser uma pessoa de sucesso, ela vai acreditar. Do mesmo jeito que se você disser o contrário, ela também vai acreditar. Então, é muito importante a gente saber que nem tudo a gente pode falar perto de criança. Que nesse momento, pelo menos até os 8 anos de idade, a gente tem que entender que a gente tem que colocar coisas fortalecedoras na cabeça de uma criança. A gente não pode brigar na frente de criança, a gente não pode discutir sobre dinheiro na frente de criança, a gente não pode ter relações na frente de criança, a gente não pode fazer nada dessas coisas momentos de conflito, evitar na frente de criança, porque isso pode gerar trauma. Às vezes as pessoas dizem, mimimi, é não sei o quê, é frescurinha. Porque às vezes você volta no passado, é uma coisa simples, mas aquilo gerou um déficit na vida daquela pessoa que ela não consegue nem explanar, sabe? A dificuldade que ela tem na vida só por causa de uma coisa que ela escutou na infância. Então é muito importante. A nossa mente ela é muito fácil de aprender as coisas quando a gente é criança. Basta uma informação, basta eu falar uma coisa perto de uma criança para ela pegar e captar aquilo. E você estava dizendo, Mônica, que as sessões também podem ocorrer online. Assim, pode. Tem diferença do presencial para o online? Como é que é esse trabalho realizado?
Não tem diferença. Lógico, tem aquela questão do toque, né? Porque no presencial a gente tem o toque no paciente ou não, né? Vai depender muito da pessoa, porque existem várias induções que fazem com que a gente coloque... Para ficar bem claro que a hipnose não é a terapia. A hipnose é só a ferramenta para eu acessar o subconsciente. Então, a hipnose eu posso fazer de qualquer lugar do mundo. Se a pessoa tiver... Importa que ela tenha uma internet boa e que não vá cair na hora que a gente estiver fazendo a indução. Fora isso, não tem diferença. Tem pessoas que têm preconceito. Ai, não, mas eu acho que não vai funcionar. Então, por ela já ter essa crença, aí já não vai ser tão legal. O ideal é que ela realmente acredite que aquilo vai funcionar para ela. Já é um fator bem importante. Mas, assim, em relação à prática mesmo, não muda nada. Porque, para hipnotizar, são técnicas, né? Então, a técnica que eu aplicar presencialmente, eu vou aplicar no celular, no online, né? No online. E aí, quando você aplica essa técnica, por exemplo, a pessoa quer falar sobre uma coisa só. Ou então, na verdade, ela quer falar de 3 coisas. Ela tem esse espaço? Como é que é a quantidade de tempo? Como é que é essas questões? Assim, você começa e são perguntas que vão sendo resolvidas ou cada sessão resolve uma área específica? Não, cada sessão resolve uma área. A gente não pode mexer muito em vários fatores, porque... Primeiro que cansa, né? Cansa a mente da pessoa. Ela está ali abrindo uma pasta que ela nunca abriu. Então, aquilo já gera um cansaço. Então, ela precisa dessa energia para resolver aquele problema. Numa outra sessão, ela diz, não, esse aqui eu já resolvi. Então, numa outra sessão, a gente resolve uma outra coisa. São tratamentos. Não tem como resolver várias coisas ao mesmo tempo. Agora tem assim. Existe uma técnica que a gente fala chamada linha do tempo, que é uma técnica onde a gente visita cada evento traumático na vida. Isso acaba resolvendo muita coisa ao mesmo tempo, certo? Então, vai depender muito da demanda. Se a pessoa vier com uma demanda de depressão, de tristeza ou algo assim, a gente pode fazer uma sessão de linha do tempo, que é para pegar todos os momentos, desde a barriga da mãe até a hora, nesse momento agora, do presente, e ver quais foram as coisas traumáticas que aconteceram. E aí pode resolver várias coisas ao mesmo tempo, mas com a intenção de uma coisa só. Entendi. Então, essa linha do tempo também, mas é algo, por exemplo, que é você quem define o que vai... A pessoa vai chegar e vai te contar, é assim, 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 tem várias áreas que eu acho que poderia ser melhor, que eu consigo pontuar aqui. O que seria melhor? E você diz, não, então vamos fazer a linha do tempo, ou então vamos primeiro acessar essa parte? Não. É uma conversa entre terapeuta e cliente? Como é que é? Ela chega e diz a demanda, né? Ela diz, olha, eu quero me livrar dessa tristeza. Pronto, ela só me diz isso e me conta algumas coisas. Porque as pessoas estão acostumadas a uma terapia mais de conversa. A hipnose, ela não é muito de conversa. A hipnose, ela é mais prática, sabe? Ela chegou, o meu problema é esse, vamos resolver. Vamos. Pronto, como é que você quer se sentir agora? Não, eu sinto triste, eu quero me sentir alegre. É isso que você quer? Pronto. A gente pega o que a pessoa está, como ela quer se sentir, e a gente volta lá e transforma essa emoção ruim numa emoção boa. Entendi. E se a pessoa disser assim, não, eu queria o perdão de um pai, de uma mãe, enfim, né, de um irmão que faleceu de uma forma trágica, falar pela última vez, e ela não consegue acessar. Existe disso, assim, de a pessoa não conseguir falar com... Não é nem falar, né? Mas, assim, acessar esse momento... Olha, pode existir, claro, mas assim, como eu te disse, se a pessoa já chega querendo, já tem uma predisposição para que isso aconteça. E como eu te falei, dá para voltar e falar com o ente querido, né? Ela vai ter uma representação dessa pessoa na frente dela. E aí, é aquela coisa, ela quer o perdão da pessoa, né? Eu já vi várias sessões, eu nunca peguei, mas eu já vi várias sessões de pessoas que queriam resolver isso e a pessoa se predispôs a perdoar mesmo depois de ter morrido. O que fez isso, não se sabe. Se foi a pessoa mesmo que voltou, se foi a pessoa mesmo que... Mas o que importa é que o que eu vi é que as pessoas conseguem resolver isso, mesmo não dependendo delas, sabe? Mesmo que elas queiram o perdão de alguém, esse alguém sempre dá o perdão a elas. Mesmo depois de morto. Porque é uma questão de sentimento, não é uma questão de... acredito eu que por questão de energia, né? Nós somos energias. Sim. E a energia permanece. Exatamente. Né? A informação permanece no campo. Né? Questão de vidas passadas, se você acredita numa vida passada, você acredita também que depois da morte não existe morte. Né? Existe um outro lado que nós não sabemos como. Só vamos acessar quando estivermos lá.
E que não dá para voltar para contar. Que não dá para voltar para contar. Aliás, até tem gente que volta, né? Que diz que aconteceu e não aconteceu, mas aí é questão de cada um. Mas se é real ou não, a gente vai saber quando for. Mas é bem interessante, porque a hipnose, ela é muito... A ferramenta em si vai depender muito das suas crenças, né? Se você tem crenças, você é mais conservador, então as coisas vão acontecer conforme o que você acredita. Se você é mais espiritualizado, mais mexe com energia, mais questão, eu acredito em extraterrestre, é o que vai se apresentar para você. Entendi. Entendeu também? Então vai muito de acordo com a sua crença, né? Isso. Muito de acordo com a sua crença. Por isso que eu digo, é uma inteligência divina que trabalha da forma com que você acredita. E resolve as coisas como você acredita. Até porque eu acredito que a gente está aqui na Terra por evolução. Exatamente. Né? Então, a partir do momento que você evolui uma casinha, aí você vai conseguir acessar aquelas casinhas ali. Né? Exatamente. É basicamente isso. Basicamente isso. Quanto tempo dura uma sessão, Mônica? Olha, eu já peguei pessoas onde eu resolvi coisas com 50 minutos, 40 minutos. Mas tem coisas que demoram 2 horas. Sério? Mas é porque é mais difícil a pessoa acessar? Não. Geralmente, quando ela vai... É porque é muito lixo ali, né? É muito lixo. Quando vai, por exemplo, uma regressão, uma linha do tempo, uma regressão, dependendo do trauma que a pessoa teve, viveu, ela vai limpar muita coisa. Então, vai demorar. Demora. Às vezes demora muito, demora 2 horas, mas geralmente é 50 minutos. Porque às vezes é assim, acontece muito do paciente ele chegar e eu ter que voltar em todos os eventos traumáticos e ressignificar. Já outros, acontece, a mente é tão inteligente que dependendo de como a pessoa esteja aberta, né, ela volta em resolve e os outros automaticamente resolvem junto. Sabe assim? Porque são áreas interligadas. Exatamente. Ela resolveu uma coisa, mudou uma percepção aqui e automaticamente o cérebro dela se reorganizou e criou uma crença nas outras questões. E aí pronto, não precisa voltar. E aí, com uma sessão, resolve. Tem gente que precisa de mais? Geralmente, eu não faço uma sessão só, porque como é uma coisa que você tem um lixo há não sei quantos anos, né? E aí você vai resolver em uma sessão, aí depois você vai voltar, porque aconteceu isso, não, entendeu? Então, a gente tem que... São sessões de reforço, tem outras... Além do... Por exemplo, a pessoa chegou, eu fiz uma regressão. Nas outras sessões, eu não vou mais fazer regressão. Vou vou instalar crenças novas, caso a pessoa queira. Vou instalar recursos para ela sempre que ela precisar. Por exemplo, uma coisa interessante que a hipnose tem. Você tende a ficar muito ansioso quando você vai falar em público, certo? Então, eu posso instalar um botãozinho em ti que te traga um recurso. Eu quero me sentir segura toda vez que eu for falar em público. Então, eu vou acionar esse botão toda vez que eu precisar, que eu me sentir nervosa. Então, a hipnose também pode fazer isso. Eu posso instalar um recurso para que você, sempre que precise dele, você utilizar. E como seria a instalação desse recurso? Pronto. A instalação do recurso é o seguinte. Por exemplo... Que aí, senão a pessoa vai pensar que tu vai colocar um chip nela, realmente. É bem mental mesmo. É bem mental. É chamado de âncora. Assim... A pessoa quer o recurso da segurança. Então, em algum momento da vida dela, ela já se sentiu segura, então ela tem esse recurso dentro dela. Então, o que é que eu faço? Eu volto nesse momento onde ela já teve a segurança e digo, em qual parte do seu corpo você quer ancorar esse sentimento? Traga esse sentimento bem forte. Aí ela traz, o subconsciente traz esse sentimento bem forte de segurança, ela se sente assim a super girl, sabe? E aí, como é que você quer que eu instale? Eu quero que você bote aqui no meu dedo o indicador. Aí ela toca... Pronto. Aí depois que a gente termina a sessão, ela testa e tá lá. Toda vida que ela tocar, ela vai se sentir segura. Vai se sentir segura. É como antigamente os nossos pais entregavam algum objeto pra gente, por exemplo, quando ia pra escola. Não, se você sentir medo, triste, você vê isso aqui. Toda vez e aí você vai lembrar da mamãe ou do papai. Exatamente. E vai ficar tudo bem. É uma âncora isso. É basicamente isso. Toda vida que algo acontecer, X emoção acontece. É assim. Bacana. E qual a idade? Assim, tem contraindicações, por exemplo? A única contraindicação é se a pessoa não conseguir seguir instruções. Por exemplo, ela tem que ser lúcida. Se ela não tiver lucidez, infelizmente, não tem como. É a única contraindicação. Vixe, David, tu não pode fazer, não. Tem que ser lúcida. Se ela conseguir ser assim, fecha os olhos e imagine uma bola vermelha, ela tem que conseguir imaginar. Entendi. Se ela não conseguir, aí não tem como. Entendi. Por mais que toda ação que você diz assim,
imagine isso. Geralmente as pessoas conseguem imaginar porque elas precisam estar presentes mentalmente. Exatamente. Ali, né? Elas precisam estar 100% focadas. Porque a hipnose ela é nada mais do que um hiperfoco. Uhum. Você fecha os olhos justamente por isso, para tirar todas as distrações ao seu redor. Então, você vai estar de olho fechado porque o seu corpo vai estar desligado e você vai estar sem as distrações do ambiente, só focado no que eu falar. É tanto que no começo da sessão, a pessoa sabe, tem consciência que ela só precisa focar na minha voz. Ela não precisa focar mais em nada. Uhum. Pode vir uma buzina que ela não desconsidere. Certo. Vai ser só a minha voz. E aí, o processo depois é todo o paciente. É porque também esse relaxamento traz isso, né? Tipo, do hiperfoco. Isso. Né? Você vai entrando no relaxamento e ele vai hiperfocando. E aumenta a sua sensibilidade, né? De certa forma. Uhum. Bacana. Tem idade para fazer? Não. A criança ela é muito imaginativa. Então, criança é a perfeita idade, né? Ah, é? Legal. Porque criança é muito... Se eu disser assim, imagina que você é o super-homem. Ela vai passar o dia inteiro correndo aqui como se tivesse uma capa, né? Então, é muito fácil você trabalhar com criança. Mas, geralmente, é de 5 anos até 80 anos, como eu te falei. Tendo lucidez, consegue. Querendo também, não tendo preconceito, não tendo... Porque tem pessoas que, às vezes, vão para o tratamento e dizem assim, eu vim porque minha mãe que mandou, mas eu não queria vir, não, porque eu acho que eu não tenho problema. Porque, às vezes, a pessoa vai empurrada, então, ela não está preparada, né? Não nesse caso, eu nem atendo. Se ela chegar dizendo, eu não estou 100% comprometido, porque eu acho que eu não tenho, então, ela não é atendida por mim, porque não vai resolver. Não adianta, porque você não vai conseguir acessar, exatamente. Né? Aí, depois, ela vai dizer, fulano, nem funciona, porque... Realmente ela não quis. Bacana. Por isso que vai de pessoa para pessoa. Bacana. Mônica, adorei o papo aqui contigo, real mesmo. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E, lógico, assim, dizer que existe aqui no município de Maracanaú, né? Hipnoterapia. Então, se você quiser, gostou aí do papo, acha que é para você, tem aqui no nosso município, viu? Tem, é só falar comigo no meu Instagram. Pode dar o Instagram? Pode, fica à vontade. Mônica Viana com 2N, 33. Mônica Viana com 2N, 33. Lá você pode marcar consulta. E outra coisa, eu vou lançar um método agora, que para aliviar a síndrome do pânico. Aliás, para exterminar. Se você estiver 100% comprometido, você vai fazer tudo que eu disser nesse método e você vai conseguir se libertar da síndrome do pânico, porque esse método tem o passo a passo de tudo que eu fiz para me libertar há 7 anos atrás, mais ou menos. Bacana. Então, eu coloquei tudo lá. Então, se você... Mônica, porque as pessoas geralmente dizem assim, porque eu queria fazer, mas eu não tenho dinheiro. Eu queria fazer, mas eu não tenho condição. Fala comigo no direct do meu Instagram, eu não vou deixar de atender você porque você não tem condição. Eu acho que isso não tem lógica para mim, não faz sentido, entendeu? Se você está com um problema e você não tem dinheiro para resolver, eu não vou deixar de atender você. Eu vou atender. Bacana. Então, esse é o meu legado aqui. É aqui onde eu moro e é aqui que vai acontecer isso. Então, se você estiver que está assistindo, eu não tenho condição de jeito nenhum, mas eu estou com um problema muito sério, eu conheço alguém que está com um problema muito sério, me procura, que a gente pode conversar e resolver isso da melhor maneira possível. Bacana. Mônica, muito obrigada. Mais uma vez, agradeço. Parabéns pelo seu trabalho. Adorei realmente te conhecer. Obrigada. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades, porque tem muita coisa para falar. Com toda certeza. Muita coisa. Obrigada, gente. Viu? Obrigada. E eu Fique Sabendo da TV volta daqui a pouquinho para falar sobre cultura, São João. A pauta aqui é entretenimento. Daqui a pouquinho o Patrick bate um papo com o Reginaldo da Cultura, que vai trazer todos os detalhes a respeito do São João de Maracanaú, o maior e melhor do planeta Terra, como diz nosso prefeito Roberto Pessoa.